Olá, boa tarde para todos do grupo. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês nessa tarde e quero bendizer o nome do Senhor juntamente com você. Quero dizer para você que eu trouxe uma mensagem de Deus para o teu coração nesta tarde. Louvado seja Deus. Quero mostrar para você, mulheres de Deus, que Deus é capaz de mudar o quadro, a situação. Mulheres de joelhos e filhos e famílias de pé. Olha, o nosso Deus é muito forte. Eu trago uma mensagem para o teu coração que se encontra em Romanos capítulo 8, o versículo 1 e o 2, louvado seja o nome do Senhor, que vai dizer nesta tarde desta maneira: olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, é uma palavra que veio da parte de Paulo. Aleluia. Paulo, quando ele escrevia, e ele, com toda a convicção, ele dizia que nenhuma condenação haveria, nem há de haver para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, logo de quem que veio essa mensagem? Era de alguém que outrora, ele perseguia o povo de Deus. Ele matava o povo de Deus. E chegou uma hora, querido, que o Espírito Santo alcançou a vida de Paulo. Alguém orou por Paulo. Alguém orou por Paulo. Profetas, discípulos, homens oraram por Paulo. Quando eu posso entender que, Senhor, em nome de Jesus, salva o perseguidor. Senhor, salva o perseguidor. E a Bíblia diz que de tanta oração dos santos, um dia Paulo ia pela estrada e viu uma luz muito forte, caiu do cavalo e aquela luz brilhou para Paulo. Aquela luz deixou Paulo cego, sem conseguir enxergar mais a luz das trevas, porque Deus queria abrir os olhos espiritual e fazer com que Paulo começassem a ver a luz do mundo. Querido, quando eu olho para essa palavra, vem uma revelação muito forte no meu coração. Agora o perseguidor, ele começou a pregar e começou a ser perseguido. Mas aí veio a palavra e falou: Paulo, não se preocupe, meu filho, porque nenhuma condenação há para você que está na minha presença. Irmã, mulheres que estão de joelho buscando, pagando preço, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele não mudou, querida. O nosso Deus, ele continua o Deus tremendo, o Deus santo, o Deus forte. Ele continua esse Deus, que ele é capaz de mudar a história, assim como ele foi lá nas bodas de Canaã e transformou aquela água em vinho. Ele é capaz de mudar a tua história. Escute o que eu vou te contar, uma história bem real que aconteceu na minha vida. Eu casei com um homem que era um feiticeiro, um macumbeiro. Tive 2 filhos desse homem. Esse homem era muito bom, mas ele era um feiticeiro. Enquanto eu fui para o mundo da luz, ele ia para o mundo das trevas. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher edifica o seu marido, o marido edifica a sua esposa. E eu fui orando pelo meu esposo, e eu orava, debruçava no lado da minha cama, orando, falando em mistério. Do outro lado ele falava tantos palavrões, mas eu nunca abria a minha boca, nunca
nunca falei para ele, fica quieto, eu estou orando, não. Eu permaneci ali no silêncio, eu permaneci ali orando baixinho, abaixava mais o meu tom de voz para não incomodá-lo, agradecia a Deus, depois ia me deitar, e foi passando anos, eu casei com esse homem, logo que eu o conheci, eu tinha 3 filhos, ele criou os meus 3, mas tive 2 filhos dele, que esse mais novo, que hoje é um pregador da palavra de Deus, aleluia, ele é um menino sábio de 23 anos, e é fruto da promessa, e ali meu esposo, 11 anos, eu orei 2, 5, 7, 10, quando chegou no 11º ano, o Senhor me levou para uma missão lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Bilac, perto de Araçatuba. Para quem mora por aí sabe da onde eu estou falando. E aí eu falei, Senhor, o Senhor já assinou a minha carta de missionária, porque até então eu era membro, e o pastor viu que eu ia para o campo, que eu ia numa missão com um homem feiticeiro, ia largar tudo na Baixada Santista, no estado de São Paulo e no Brasil, e aí eu tive que largar tudo e ir embora para aquele interior. Mas aí Deus tinha falado, filha, nenhuma condenação há, nada vai te atrapalhar, pode ir, porque eu sou contigo. Usou vários profetas para falar comigo, vai, porque eu estou neste negócio e eu vou fazer uma obra, e chegando lá eu vou te dar um grande presente. Eu pensei que talvez eu ganharia roupas, que talvez eu ganharia veste, porque Deus ia me usar para ganhar almas, porque o meu dom é esse, graças a Deus, de ganhar almas para o Senhor. E aí eu fui, querido, para aquele lugar chorando, gemendo, gente chorando. Quando chegou lá, me convidaram, passando-se 3 meses, eu fui para a igreja, eu era do Ministério de Santos, e eu fui para a igreja do Ministério do Belém, porque lá não tinha Ministério de Santos. Chegando lá, querido, e uma irmã achou graça, Deus fez com que ela achasse graça na minha vida. E ela me chamou para pregar no culto da Senhora. Eu falei, eu não sei pregar, eu nunca preguei, eu dou apenas uma pequena saudação. Eu era só dirigente de consagração, e de repente eu fui com uma carta de missionária. Eu não estava entendendo nada, eu não sabia o que fazer, eu só sabia pregar, eu só sabia falar do amor de Deus, eu só sabia levar vidas para a igreja. Era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não sabia pregar, eu não sabia falar, eu não sabia de nada. E ali eu fui para a igreja, Deus me deu graça. Naquele dia a igreja encheu, foi um culto de irmãs que a igreja encheu, que eu não conhecia quase ninguém ali. E Deus falou, eu vou te usar, filha, e eu vou te dar um presente. Deus já tinha falado aonde eu morava, na Baixada Santista, no estado de São Paulo. E aí eu falei, Senhor, então eis-me, aqui fui. Quando eu comecei a pregar, e o Espírito Santo me usava para pregar, e me usava para pregar. Quando eu entreguei o microfone, queridos, para o presbítero, o segundo pastor da igreja, eu me ajoelhei para agradecer a Deus pela glória que ele tinha derramado, pois todos sentiam a presença de Deus. Eu também sentia a presença de Deus. Foi uma glória tremenda, tomou conta daquela igreja. E quando eu me ajoelhei, levantei, querido, quem tinha aceitado a Jesus? O presbítero estava fazendo o apelo. Quem tinha aceitado Jesus? O meu esposo, de mãos levantadas e aceitando Jesus como Salvador. Agora o que era feiticeiro, agora o que era macumbeiro, agora o que era, falava tantos palavrões enquanto eu orava, agora era um homem que estava levantando as mãos para aceitar o Senhor como Salvador. Aí Deus falou assim, eis o presente que eu disse que ia te dar. Sabe, querido, Deus falou, quando eu mandar você fazer uma obra, quando eu mandar você fazer aquilo que eu colocar no seu coração, faça, porque eu sou Deus que prometo e cumpro e velo pela minha palavra. Passando-se um mês, querida, meu esposo, o maior comentário no bairro, o cantor Jair, e eu estava vendendo os meus olhos
tijolinhos porque eu estava desempregada ali naquela cidade. Eu cheguei e um comentário de lá e um comentário de cá. Eu falei, mas quem é esse cantor Jair que eu não conheço? Eu nunca vi, o único Jair que eu conheço é o meu esposo. Aí o presbítero falou, pois é ele mesmo. As irmãs falaram, é ele mesmo. Eu falei, mas o que aconteceu? Nesse dia eu não fui no culto nesta noite, porque eu estava fazendo massagem nos velhinhos. E aí ele falou assim, ele cantou na voz do J. Neto. Ele começou a cantar o hino, aquele hino Rude Cruz se erigiu. E ele começou a cantar com aquela voz de trovão, aquele vozeirão que nem eu conhecia. Só Deus trouxe para ele naquele momento. E aí o Senhor falou, que o povo falou, ele é cantor. E meu esposo, eu cheguei em casa, falei, que negócio é esse? O que aconteceu? Tá um reboliço na cidade e você cantou. E aí os irmãos falando, ele falou, eu louvei o hino da harpa, eu gostei, eu quero ficar na presença de Deus. E ali meu esposo foi liberto do cigarro, logo com 2, 3 meses pela frente, e começou a louvar, engrandecer o nome do Senhor. Hoje ele já dorme no Senhor com 10 meses, mas eu estou feliz porque meu esposo saiu do mundo das trevas e foi para o mundo da luz com um pai. Queridos, nenhuma condenação há. Deus prometeu que vai fazer, minha irmã. Deus prometeu que vai salvar, meu irmão. Deus prometeu mulheres de joelhos e filhos e família de pé, que vai colocar de pé para fazer uma grande obra. Ele é o Deus fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Quero dizer que sou a mulher mais feliz dessa terra, sabe por quê? Porque Deus realizou grandes promessas da minha vida e eu tenho certeza que o meu Deus vai realizar promessas na sua vida, sabe por quê? Porque quando Deus fala, ele cumpre e vela pela sua palavra. Deus te abençoe, mulheres de joelho, família de pé. Lembre-se, nenhuma condenação há para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para teus parentes. Não há condenação, sabe por quê? Porque você está orando e você está na presença de Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.